né? Isso faz parte desse caminhar político do Brasil hoje, que nós vamos chegar até o final deste mandato nessa incerteza toda. Mas tem quem diga que melhorou, né? É uma questão de percepção. É uma questão de percepção, né? Mas a gente tem que ter esperança. E vai melhorar, eu acho difícil, viu? Porque dentro do jogo as previsões, dessa vez nós não estamos, só para os nossos ouvintes esclarecer, que dessa vez nós não estamos com jogo aqui, nós estamos com uma conversa extraoficial. Informal. Não informal, tem informal. nada, entendeu? Informal. Hoje vamos jogar só tampa de chopp daqui a pouco. Mas, Pai Tabajara, outra pergunta. Época de chuva, você não está vivendo um calendário meio louco, né? De inconstâncias com relação a clima, instabilidades e tal. A chuva, ela traz uma energia diferente para os dias das pessoas, para a convivência, enfim, altera de alguma forma no humor, então, enfim, no andamento das coisas? A água dentro dos rituais, dentro do histórico da nossa religiosidade, ela tem um peso muito fundamental, né? Primeiro que, aliás, na vida da gente em si, né? Mas a água dentro, espiritualmente, ela é conhecida como abundância. A abundância é uma coisa que é grandiosa e ela sempre está se renovando e aumentando, né? Então a água, você usa água para tudo. Você usa água para os banhos lustrais, você usa água na comida do santo, na comida que é oferecida para as pessoas visitantes, filhos e etc, né? Então você usa para tudo. Então a água, ela é essencial dentro da nossa religiosidade. E sem falar na água que é usada nas nossas quartinhas, nas quartinhas dos orixás, dos santos, que são tidas como águas abençoadas, águas bentas. Mas e a água da chuva? A água da chuva, ela é uma água benta, né? Hoje você não pode mais até... E agora, além de benta, tem certos lugares aí que tá necessitando muito dela, né? Né? Mas a água do Castelão da chuva, mesmo não tá saindo, tá molhando, mas não tá saindo. Pois é, então a primeira chuva do mês de maio, ela é tida como água benta. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, essa primeira chuva do mês de maio, ela era guardada, né? Minha avó, ela guardava, ela parava aquela água e enchia umas garrafas, porque essa água da primeira chuva do mês de maio, ela era uma água como se fosse uma água benta, ela é tida como uma água benta, né? E nós acreditávamos nisso. Agora, essas crenças, elas são superadas por quê, Pai Tabajara? Porque a galera vai envelhecendo e não liga muito pra isso, ou perde a validade? Não, eu não acredito que perca a validade. O que acontece, Danilo, é que hoje nós vivemos numa correria, as coisas se passam muito rápido. Eu acredito isso, que as coisas se passam. Quantas pessoas hoje que tem seu filho ou seu neto diz para ele: olha, no sábado você vai ter que ir para a igreja, ou você vai ter que ir pro terreiro, entendeu? Ninguém tem mais tempo para nada, você sabe por quê? Porque hoje todo mundo corre para a internet, a facilidade das respostas no Google da vida, né? Então ninguém quer mais, o povo que vende livros hoje, os sebos e etc, você não vê mais tanta gente comprando, né? Mas você vê você comprando um bonito smartphone. E ali tem tudo que você... Então, aquela facilidade que você tem, ninguém mais quer... Outro dia eu estava conversando com os amigos, outro dia a gente estava observando, eu comprei um Aurélio. Pô, você dá compra dicionário? Sim, sabe pra quê? Pra estimular meu filho a ler. É justamente isso que nós estamos conversando agora. Mas se ele tá no celular, ele tá lendo também? Não, mas não é a mesma coisa. Não é. Ele vai ter que olhar aquilo ali, aquilo que a gente olhou, aquela capa aquela coisa, o estimular ele a ler aquilo. Porque é muito fácil, ele vai procurar uma coisa e ele acaba encontrando outras coisas, que vai ser bom para ele. Se ele for no Google colocar, vai aparecer exatamente aquilo que ele perguntou. Ele não vai ter oportunidade de olhar outras coisas ou ter a curiosidade de olhar outras coisas. A não ser mulher pelada, etc. Né? E não é ruim, né, pai? Não tenho nada contra. Então, Dani, é esse cuidado que a gente tem que ter, tentar estimular essa parte da leitura, né? É muito tem um programa aí na TV onde eles têm um pé de livro onde estão os livros. Eu acho legal aqui também, porque hoje agora é impressionante, né? Com toda essa facilidade, então essas coisas que se passam muito rápido, que eu acredito que é em virtude da internet, você tem essa dificuldade também dentro do terreiro. Porque o terreiro é uma coisa que sempre, historicamente, passado dentro de uma oralidade.
E você hoje vê muitas coisas na internet, muita gente vai pra internet e acabam fazendo uma figura dos terreiros, do povo de santo, uma figura muitas das vezes errônea. Porque a internet é boa, mas ela também é muito má. Ela pode lhe construir, mas ela também tem na mesma rapidez que ela lhe constrói, ela lhe destrói. Agora, pai, é interessante saber, estamos aqui com o pai Tabajara, e na internet existem agora serviços espirituais. Consulta de tarô, tem às vezes consulta com pai de santo, com mãe de santo e tal. Agora, existem situações de sensitividade, agora eu tô falando de dons espirituais, que você só consegue ter se estiver perto da pessoa. Sentir a aura, sentir a energia e tal. Esses serviços pela internet, como é que dá pra acreditar? Ou eles são tão úteis ou interessantes quanto os que são feitos presencialmente? Olha, eles não são tão úteis quanto o presencial, né? Hoje é o que eu tô te falando, a internet facilita tanto que as pessoas acabam caindo naquele sossego. Eu, pessoalmente, é uma opinião minha pessoal, eu não acredito que isso passe uma boa energia, que você tenha uma energia. Eu, pessoalmente, é minha opinião pessoal enquanto pai de santo, enquanto pessoa, é um direito meu, né? Eu não acredito nesse tipo de energia, essa coisa do fazer um remédio via internet, né? Isso não. Você pode passar uma receita, você pode atender uma pessoa, passar uma receita, mas você jamais vai de repente curar ou tentar. Quando eu digo curar, dentro dos trabalhos de pagelança nosso, via internet, por exemplo. Jogos detalhados e que se referem à saúde, etc. Isso é um negócio muito complicado. Você precisa da energia da pessoa, né? Mas por telefone direta. Não funciona? Eu não acredito que funcione 100%. Não acredito. Uma coisa é você fazer um jogo para você, por exemplo, buscar um Odum de uma pessoa por telefone. E outra coisa é fazer um programa para você detalhar o que está acontecendo com a saúde dele, né? Você pode fazer aquelas coisas rápidas. Você pode fazer uma previsão rápida por telefone. Você não vai ter precisão da energia dele tanto assim. Você pode fazer isso com nome e números. Mas quando se trata de saúde, para você tratar, para você fazer um tratamento, você precisa estar mais próximo. No mínimo, você precisa de uma roupa, de uma foto, uma coisa que tenha alguma energia daquela pessoa que está distante. Saquei. Outra pergunta para Itabajara é com relação a essa época agora do ano. A gente tem Santo Antônio, São Pedro e São Marçal, né? Que são próximos. Para Umbanda, o que eles significam e para as etnias africanas? As etnias africanas, hoje, esses santos católicos, eles têm um valor dentro dos terreiros, um valor muito histórico, e alguns assemelham ele a alguns orixás, que é o povo da Umbanda, que trazem isso, eles afirmam e usam muito dentro dos terreiros de Umbanda, o sincretismo, né? Já o povo de Minas de Nação, como o terreiro de Minas Nagô, terreiro de Minas Gerais, já não usam muito esse tipo de sincretismo. Lógico, nós temos os santos católicos em respeito à Igreja Católica, entendeu? Mas bem certo de que São Jorge não é Ogum, entendeu? Santa Bárbara não é Iansã, e assim sucessivamente. Caboclos de orixás, voduns é uma coisa, santo católico é outra. Isso se deu por conta do sincretismo, resistência. Na época isso valia. Hoje nós não temos mais que fazer isso. No meu ponto de vista particular, eu não uso sincretismo dentro da minha casa, dentro do meu terreiro, né? E o pessoal da Umbanda e do Terecô, eles usam muito isso. O sincretismo é muito forte, né? Que não é errado. Não estou dizendo que está errado, né? Só que o povo de Minas de Nação, Minas Gerais, Minas Nagô e outras já não usam já o sincretismo. O povo do Candomblé também não usa o sincretismo totalmente.
Mas a época é auspiciosa, é boa pra tipo as festas, por exemplo? A época, na verdade, é uma das épocas, o mês de junho é uma das épocas mais fortes do pessoal que gosta de fazer aquelas famosas simpatias. Né? Sim. Galera que tá na pedra. Essa mesmo, aí pega o pobre do Santo Antônio e vira de cabeça pra baixo, amarra, mete dentro d'água. O Santo Antônio, eu digo... Só tarado fazendo isso. Olha, é a época que o pessoal mais, o pessoal que tá com o coração meio vagabundo, né? Começa a maltratar o pobre dos santos, né? Você sabe que a igreja de Santo Antônio é uma da igreja histórica. Você sabe que aqui no Maranhão foi o único lugar onde processaram formigas? Que história é essa, Pai Tabajara? Como assim? Tá vendo? Isso aconteceu aqui no Maranhão, as formigas foram processadas. Aqui no negócio da igreja de Santo Antônio? Aqui no Lago Santo Antônio, ali funcionava ali um depósito, ao lado onde era tido, onde era guardados os mantimentos das doações, né? Saca de arroz, de farinha, tudo ali onde é a escola modelo. E lá um belo dia abriram o galpão lá e não tinha nada. Ixi, e aí, o que era? Não, infelizmente eles processaram as formigas porque elas levaram tudo. E o impressionante, eu pessoalmente, olha, o impressionante é que elas levaram até os sacos. Formiga feita uma égua, né? Elas levaram, foi o único lugar onde houve o processo das formigas. E aconteceu ali, no Lago Santo Antônio. Já que você falou de bicho, tem uma curiosidade. Gato sente energia? Todos os bichos sentem. Como assim? Uns mais sensíveis e outros não. O gato, ele é mais forte, mas ele capta energia e ele vai atrás. O cão, ele capta energia e costuma recuar. Em vez dele ir atrás, ele recua. Né? Foge. Ele tenta... Ele pode latir, ele pode acuar, mas sempre andando para trás. Ele já tem um certo medo. Já os pássaros, eles captam e morrem. Como assim? Se tiver uma parada muito forte, ele... Porque ele não foi preso, foi feito pra ficar preso, né? Isso, e eles são mais sensíveis. Os pássaros são mais sensíveis. Mas que tipo de energia seria capaz de matar um pássaro? Qualquer tipo de energia negativa. Qualquer tipo de energia negativa. Elas têm a energia negativa, elas têm vários... elas têm várias maneiras de se chegar. Você pode... Agora há pouco a gente estava conversando ali com a Elaine sobre justamente isso. A gente estava conversando sobre esse tipo de energia, como ela se propaga diante de uma pessoa, né? Como ela se manifesta. Você pode adquirir uma energia negativa até dentro do seu trabalho. Você pode adquirir na beira da estrada. Isso advém de espíritos não evoluídos que acabam desencarnando e não têm a compreensão por um motivo ou por outro. Ele esse pessoal que morre de morte morrida, nem todo mundo morre no momento. As pessoas que morrem de morte matada, mortes violentas, acidente de carro, tiro e etc., geralmente eles morrem fora do horário. Aí o que acontece? Eles ficam na Terra até completar a data dele. Ele continua fazendo a rotina de quando ele tinha vida, como se ele não tivesse morrido. Só que essa energia dele acaba fazendo mal para quem está ali, porque ele não pertence mais a esse mundo. Aí entram os espíritas Kardec, os espíritas, ou o espírita Kardec, ou o espírita, ou os terreiros, entram em ação. O espírita Kardec, com a maneira deles doutrinar aquela entidade, para que ele amadureça, para que ele entenda que realmente ele já desencarnou, e aí ele tome o rumo dele. E outros, se for pro terreiro, aí o negócio é mais diferente. É uma carregada, né? Aí é banho de arruda. Mas, Pai Tabajara, outra coisa. Existem algumas sensações que o mundo todo tem sua interpretação própria. Por exemplo, nós temos um termo francês que é muito utilizado pelo espiritismo para demonstrar situações que já temos a impressão que já vivemos. Por exemplo, déjà vu, né? Você tem alguma definição das etnias africanas, enfim, da sua religião com relação a esses processos mentais que acontecem com todo mundo, mesmo com quem, logicamente, não acredita e tal? Esse déjà vu que você fala, para muitas pessoas, o cara tem até o cara como do louco. Falando tá abilolado. Tá. Então, mas assim, esses momentos que você tem a impressão que já passou, olha só. E sabe o que é o sono? O sono é a ausência de seu espírito no corpo.
automaticamente a necessidade de você, do seu corpo material, descansar. Então, para você descansar, você tem a ausência de seu espírito. Do corpo. Ele sai? Ele totalmente deixa seu corpo. Isso mesmo que se durma durante o dia? Não importa o dia. Para você estar dormindo é sinal que você está sem o espírito. Seu espírito, você está morto. Tá só seu coração batendo. Logicamente ele vai ficar por ali no caso de chamar alguma coisa. Outros têm um sono pesado, é porque o espírito está longe, ele sai andando. Aí nesse caminhar dele, o que acontece? Ele acaba passando situações que você poderá passar futuramente ou não. Eu não sei se já aconteceu contigo, de você chegar num lugar e já ter a impressão de já ter estado nesse lugar. Sim. É justamente isso, é o passeio do seu espírito enquanto você dorme. Que você apelidou agora de déjà vu. Mas, por exemplo, até onde a nossa alma, nosso espírito pode andar? Não tem limites. Por exemplo... Quando você... Tem pessoas que você diz que tem um sono pesado. Que você chama e a pessoa nunca acorda. É porque o espírito está muito longe. Até que ele volte, tome conta do corpo. Às vezes você acorda... Você quando levanta, você tá meio... Você leva um tempo para poder cair a ficha. Você tá meio... É isso é que é o sono, é isso é que é esse déjà vu que você fala. É um passeio, a andança do seu espírito fora do seu corpo. Mas quando a gente fala andar, é porque... concretamente, às vezes para muita gente é difícil esse entendimento espiritual. Dá pra ir pra outra cidade? Dá pra ir pra outro país? Dá pra ir pra outro lugar? O espírito, sim. Mas como é que ele se transporta? O espírito é um vento. O espírito ele não é palpável, ele não é pegado. Não pega rodoviária? Não. Ele nem paga, não faz nada. O espírito é um vento. Não tem matéria, ele se movimenta rápido. Entendeu? Mas tem gente que consegue projeção estando acordado. Isso acontece porque cada um tem um tipo, todos nós somos médios. Cada um tem um tipo de mediunidade. Tem muitos espíritas que escutam, não vê. Tem outro tipo de espiritualidade que ele vê e não escuta. Tem outro que ele não vê, não escuta, mas ele sente. Então, são vários segmentos de mediunidade, várias maneiras de mediunidade. Entendeu? Então, isso aí você vai ver, vai sentir de acordo com o seu tipo de mediunidade. Entendeu? Então você vai sentir. Nós, Cristiano, nós andamos na rua, nós nos batemos com vários tipos de desencarnados andando na rua. Mas o nosso corpo reage automaticamente, sem saber, ele reage. Não sei se você já teve a impressão, se você já teve de estar... Você vem na rua andando, de repente vem aquele arrupio no corpo, assim, do nada. Sim. Ou você tá em algum lugar, de repente sai... Às vezes o cara tá coçando a arruela, mas... Nem sempre é só o espírito, né? Pois é, não. Mas a história é outra, da arruela é outra história. Que sente assim um arrepiado, uma vontade. Né? Eu não sei, porque eu nunca senti isso, sabe, Daniel? Mas como é que é a sensação? Mas enfim, então, às vezes você vem e você passa por esse tipo de situação. Isso aí são espíritos que passam por você. O corpo da gente reage automaticamente. Dificilmente você pode ficar sem enxergar, você pode ficar sem escutar um espírito, mas dificilmente você fica sem senti-lo. Mas isso não deveria ser enfrentado de maneira natural? Você vai enfrentar um espírito de maneira natural como? Se você souber, me diga. Não tem como conviver de uma maneira tranquila, ou sempre vai ser um momento que vai trazer um sentimento, uma reação forte? Porque é difícil você conviver com uma pessoa que não convive mais. Entendeu? Então, ele não teve a compreensão de que já morreu. Primeiro, ele tem que se entender que ele já morreu. E para isso precisa um trabalho espiritual. A partir do ponto que ele entende que ele já morreu, a partir deste trabalho espiritual, isso é coisa com os espíritas de mesa, os espíritas Kardec e etc. É um trabalho deles fazer isso.
Então o que eles fazem? A partir do ponto que eles conseguem fazer isso, ele vai ganhar o rumo dele, não vai mais querer nem voltar pra cá, porque se você estiver devendo uma opção de gente. Entendeu? Ele não vai mais querer vir pra cá. Só pra quebrar o gelo um pouquinho. Não, mas ele fala, mas é verdade, né? Entendeu? Então, caloteiro também morre. Pois é. Então, o que acontece? Depois que ele pega o rumo dele, o caminho dele, ele não vai mais voltar pra cá. Mas sempre vai se estar trabalhando, sempre vai existir algum espírito, sempre vai existir algum espírito zangado, por exemplo, o espírito de gente que se mata por enforcamento. São espíritos violentos. A gente estava comentando ainda agora há pouco sobre isso ali fora, conversando com a Elaine lá fora e estava conversando sobre isso, que um dos espíritos mais violentos que você encontra é o espírito do suicida e depois o espírito do assassino por arma branca. Mas por que existe essa diferença? Porque esse tipo de violência é uma violência muito direta. Uma pessoa para dar, eu acredito, certo, eu pessoalmente, uma pessoa para dar 20 e poucas facadas numa pessoa, ele tem que ter o sangue muito frio. É diferente de quem puxa o gatilho. Mas uma pessoa para dar 20 e tantas facadas numa pessoa seguidamente, tem que ser uma pessoa de uma alma muito suja. Então, uma pessoa dessa, quando desencarna, meu amigo, tanto o que foi esfaqueado, ele vai ficar um espírito revoltado, quanto o que esfaqueou quando desencarnar também. Tem algumas informações, alguns estudos que são complicados de falar no rádio, mas, gente, não é de nenhuma forma um incentivo ao preconceito, muito menos de certa forma, não é uma forma de tratamento, mas, por exemplo, existem linhas do kardecismo que justificam a reencarnação de espíritos que cometeram suicídio com deficiências ou então com alguns karmas, né, que não são compreensíveis a nós. Aí eu pergunto para Itabajara, como que essa dívida é paga quando você renuncia à sua própria vida, por exemplo? Quais são as cobranças que o universo faz, que os espíritos fazem em uma decisão tão trágica? Olha, as cobranças, elas são diversas. A gente não pode prever que tipo de cobrança um espírito desse zombeteiro pode ter. Assim também como ele pode voltar como um animal. Assim como ele pode voltar como um aleijado, por exemplo. Isso acontece muito. A força kármica dele, o peso kármico, não é força não, o peso kármico dele é muito grande. Então, a vida dele, essa vivência dele, ela vem de acordo com o peso kármico que ele vem trazendo. Os messiânicos também falam sobre isso, né? Os messiânicos também falam sobre esse peso kármico. Você não sabe, eu fui messiânico. É mesmo, pai Tabajara, dos japoneses, né? Sim. É legal lá, uma turma muito bom. Organizadinha, né? Os ensinamentos são muito bons. Você plantava hortaliça lá? Isso é bom. Eles fazem lá um cheiro verde, negócio. Tem lá na Vila Palmeira? Mas tem uma hortinha lá e tal. Não cheguei a tanto. Mas eu fui na messiânica por necessidade de conhecer, entendeu? Mas nunca me afastei da minha religião, do meu segmento religioso, que eu já sou das religiões, sou do santo. Meu primeiro trabalho, minha primeira formação foi com 13 anos, né? No Tambor de Minas. Pai Tabajara, uma pergunta. Os políticos reclamam muito que em época de eleição, alguns que recorrem à mãe de santa, pai de santo, que tem um período de castidade, que não pode molhar o lápis. Por que alguns fazem esse tipo de pedido para trabalho, para deixar, para não dar assistência em casa? Eu não entendi a pergunta. O que tá... O que foi, pai Tabajara? Não. Existe isso. Essa castidade que você está falando é a partir do cliente, ou seja, do político? É supostamente isso. A pessoa não pode molhar o lápis enquanto não... Olha, eu não sei se existe esse tipo de trabalho para o político, porque eu não entendo por que o consulente ou o político que vai para lá tem que ser um político, isso aí? Não, pode ser qualquer um. Tá. Mas enfim, na pegada do político, eu não entendo por que ele não possa ter relações, ter a vida dele normal a partir do ponto que ele não tem nenhuma obrigação interna no terreiro. Ele foi para lá pedir uma ajuda política como um cliente qualquer, não é isso?
Então eu não entendo por que a abstenção. Então seria um pedido desnecessário? Acho que sim. Acho que sim. Se bem que cada caso dentro de um trabalho, cada caso é um caso, né? Mas eu acho que é um pedido desnecessário. Se ele não for do santo, se ele não tiver obrigação interna dentro do terreiro, se ele for um consulente normal, um cliente normal, eu acho que desnecessário. Acredito que sim. E outra pergunta. Ou ele, para não perder o costume, tá querendo dar um truque em alguém. E outra coisa, espírito tem desejo sexual? Hein? É tarado também? Essas perguntas, o Saulo. Foi ele que fez essa pergunta aí. Foi tu que fez essa pergunta. Ele que escreve o roteiro. Ele é que escreve o roteiro, né? Ele pergunta isso e tal. Bota a culpa em Saulo, né? Né, Laine? Isso aí. Olha, o espírito não tem, porque o espírito não tem sexo. Entendeu? Não existe isso de espírito estar se relacionando sexualmente com isso, com aquilo. Não existe. Existe o espírito, ele pode gostar de uma pessoa, mas o gostar dele é aquele gostar de pai, é aquele gostar que você pode ter aquela vontade de proteger, enfim. Aquele gostar sem maldade, porque espírito não tem isso, espírito não tem sexo. Entendeu? Não existe isso. Embora ele pode ser um espírito masculino e feminino, é uma coisa, mas ele não tem essa vontade, esse desejo sexual. Isso não existe dentro do santo. Certo. E existe alguma prática sexual que é recriminada nessas religiões? Não sei que tipo de prática sexual você tá... Saulo, qual é o... Pode falar! Não. Tem algum negócio que não pode? Não existe negócio, não existe práticas sexuais que você não possa fazer sendo do santo. Agora, existe tempos que você não pode fazer. Você, de repente, se você tiver em alguma obrigação interna, logicamente você... Aí vem aquela abstinência que eu acabamos de falar ainda agora. Aí, se você estiver dentro de algum trabalho, você realmente não pode se... Como tudo, os próprios jogadores de futebol, quando eles estão jogando, eles não são proibidos de fazer. Então, é isso, eu acho que para você não tirar a concentração. Não que o sexo, ele seja dentro... Não que o sexo, desculpe, dentro das religiões de matriz africana, sejam marginalizados, sejam vistos como pecados. Não é isso. É porque quando está no cio, por exemplo, você perde o sentido. Coçando a roela. Você perde de acordo, né? Você perde o sentido, então você acaba desconcentrando do que você está fazendo. Às vezes um trabalho para alguém que está com problema de cabeça, por exemplo. Então você acaba saindo do foco, tirando o foco da coisa. Então, por isso, o bom é se abster dessa parte. Mas, por exemplo, um espírito feminino que reencarna no corpo de um homem, pode acontecer a confusão mental dele querer se tornar um trans, ou então mudança de sexo e tal? Olha, isso não acontece, isso não pode acontecer. Só porque o espírito é feminino, passar em cima de uma pessoa, e a pessoa automaticamente querer mudar de sexo. Não, isso não existe isso, isso é ilusão. E assim, minha opinião pessoal, tem alguns exageros que eu não aceito, eu pessoalmente. Não vamos citar A, B ou C, mas enfim, tem alguns exageros que eu não aceito, porque eu sou do santo, eu recebo entidades mulheres e não aceito isso, certo tipo de atitude, de coisas que a gente vê hoje por aí, como todo segmento religioso tem também. Então tem muitas coisas que eu não aceito. Muito bem, Pai Tabajara falou grosso. Mas vamos voltar aos assuntos leves e tranquilos, né? Não de um búzio feito agora, mas da sua percepção. O que você está vendo do resto do ano, do caminho? O que tá para acontecer na sua visão? Dessas últimas tragédias que aconteceram, o que a gente pode tirar de lição boa, de aprendizado, de convivência social, enfim. Como é que você tem visto a sociedade hoje e os caminhos do que pode ser seguido a partir de agora? Ô, Quixaba, foi em dezembro que eu estive aqui. E esse programa eu acredito que deve estar gravado. Claro. Aonde nós falamos que seria um começo de ano muito difícil. Lembra?
um começo de ano muito difícil, com tragédias, isso e aquilo, que é tudo aquilo que está acontecendo. Ainda vem mais coisa por aí. Ainda não terminou. Piores ou tão ruins quanto? Ainda vem tão ruins quanto. Ainda tem muitas coisas. Nós entramos o ano, foi o ano, embora sendo do Ogum, esse ano, mas quando o ano passado entrega para esse ano, já foi um ano cheio de morte, cheio de muita coisa aqui no Maranhão, principalmente aqui no Maranhão. Agora, em termos de país, né, é uma coisa que está muito tumultuada, ainda está, né? Tudo que nós falamos ali em dezembro, as expectativas de começar um ano complicado, um ano cheio e a gente esperar que no segundo semestre melhoraria, lógico, nós estamos passando agora para o segundo semestre, pode ser que melhore. Eu ainda estou com crédito dentro das previsões. Não, mas crédito. tudo bate com relação à sociedade, com relação à vida. Eu só quero saber se você pode dar... E se você pode, você pode ver que tudo que a gente falou, quase tudo que a gente falou ali está acontecendo. Aquela dificuldade que o país está passando. Tem gente que diz que tá bom, mas eu não sei aonde, porque é tudo aumentando, eu não vejo. Você vê o caos na saúde pública, continua, eu não vejo melhora. Povo sem remédio. Você vê no Maranhão como é que tá, buraco para todo lado, entendeu? E onde não tem, eles cavam, né? Quer dizer, então você vê que você não vê melhora no país. Nós estamos num país praticamente sem liderança. No meu ponto de vista, nós estamos num país sem liderança. Porque eu fico olhando de longe, nós, cada qual tem sua perspectiva, mas enfim, a gente vê que falta liderança. A liderança ainda não está liderando. Está preocupado em responder picuinha, debochinho, isso e aquilo. Enquanto isso, o país está ficando para trás. O tempo está passando e as coisas continuam no mesmo lugar. Troca ministro, troca isso, troca aquilo, troca aquilo. Vai chegar um ponto que não vai ter mais o que trocar. Vão ter que trocar aquele outro negócio. Entendeu? Vai chegar, porque todo dia eles trocam alguma coisa, tira fulano, tira, enfim. Aqui no Maranhão a gente vê São João se acabando, o povo chorando, com duas brincadas, um bumba-boi com duas brincadas, que chama. O cara passa o ano inteiro para arrumar. Você sabe o que é? Só enfiar um canutilho daquele num boi de zabumba com aquelas mantas riquíssimas, que tem não sei quantos mil canutilhos, um negócio daquele. O cara ganhar duas brincadas e guardar o boi. Entendeu? Enquanto isso, tem brincadeiras aí que ganharam 8, 10. Entendeu? É isso aí. Arraiais que se acabaram, que já não tem mais. Entendeu? E essa é que é a nossa preocupação. Por exemplo, hoje aqui no Maranhão, em especial aqui no Maranhão, essa época é uma época que